Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram agora no começo, né? É um vídeo de devocional. Uma palavra que Deus, assim, tem falado muito comigo nos últimos meses. Pra quem não sabe, né? Eu tô grávida. Até postei aqui no canal vídeo, né? Falando pra vocês um vídeo de revelação da minha gravidez. E, gente, eu queria contar um pouquinho, assim, esse devocional tem tudo a ver com isso. Agora, né? Eu tô com mais ou menos, vou falar pra vocês, 6 meses de grávida, né? Antes de engravidar, né, gente? Mais ou menos 6 meses antes de engravidar, eu tava assim numa crise. Eu sabia que o Thomas estava chegando nos 2 anos e eu tinha muito assim na minha cabeça, quando meu filho tiver 2 anos, isso, né, algum tempo atrás, eu imaginava que eu poderia estar mais aberta para ter o segundo filho, né? Só que ao mesmo tempo que na minha razão eu sabia que era algo que eu gostaria, né, aumentar a família, o meu emocional, ele tava muito travado e assim, com muito medo mesmo de não dar conta, medo de acho que era isso, assim, de não dar conta, não saber como é que ia ser, principalmente pensando na nossa realidade aqui em São Paulo, sem rede de apoio e tudo mais. Então, foi algo que era algo que tava assim, ai meu Deus, me dando muito medo. E eu lembro que na época eu comecei a orar e pedir muito a Deus para que ele falasse no meu coração, para que ele me desse paz, se assim fosse da vontade dele. E eu lembro de Deus, assim, falar muito forte no meu coração, me perguntando: você esqueceu do quanto eu fui fiel com vocês até então, até agora? Foi assim, uma facada no meu coração, porque naquele momento eu vi que eu tava deixando com que às vezes as circunstâncias ou os perrengues do dia a dia me cegassem e me fizessem esquecer de tudo que Deus fez, desde que o Thomas nasceu. Se eu paro pra pensar, desde que meu filho nasceu, tudo que Deus fez, como ele esteve presente em cada situação, o que ele proveu, sabe, tanto financeiramente, emocionalmente, tudo, assim, realmente Deus foi fiel, não só depois que o Thomas nasceu, mas toda a nossa vinda pra cá. Enfim, se eu olho pra minha história, eu consigo relembrar de momentos de fidelidade, assim, que nem um momento o Senhor nos deixou só, e tudo aquilo que ele nos chamava para fazer, ele nos capacitava, ele depositava da sua graça e misericórdia. Então, assim, depois desse tapa na cara, assim, dessa pergunta que eu senti Deus fazendo no meu coração, eu deixei que o Senhor e o Espírito Santo me relembrasse dessa fidelidade. E, gente, como esse relembrar me trouxe uma coragem, uma paz, eu vejo assim. O medo não foi embora, mas a convicção em relação à fidelidade dele se fortaleceu. E é sobre exatamente isso esse devocional. Obviamente, queria orar, né? Eu sempre começo os devocionais orando, eu comecei já papeando aqui, mas amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade de a gente estar junto aqui online. Obrigado por esse devocional, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu és fiel o tempo todo. Eu te peço que tu use a minha vida e que essa palavra possa trazer vida para quem tá assistindo. Amém. E eu queria ler com vocês, né, Salmos 89, que fala assim: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Eu amo esse salmo, principalmente esse comecinho, né, que fala exatamente, o salmista nesse começo, ele declara que ele vai cantar, né, desse amor do Senhor e falar da fidelidade de Deus por todas as gerações. É muito interessante porque eu tenho certeza que esse salmista, essa pessoa que escreveu esse salmo, que a palavra nos chama, né, fala que se foi escrita por Etan, acho que fala assim, eu tenho certeza que ele passou por momentos difíceis na vida dele, e eu não sei exatamente o que ele estava vivendo quando ele escreve esse salmo, mas eu amo quando ele fala que da boca dele ele vai anunciar tanto do amor, mas também da fidelidade de Deus. Eu vejo a importância da gente trazer a memória, e não só a memória, deixa eu aqui relembrar, mas que a nossa boca declare e anuncie tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e faz na nossa vida. Eu, naquele momento, quando eu tava cega, talvez pelas minhas circunstâncias e as minhas emoções, eu não estava me relembrando e muito menos anunciando o que Deus tinha feito, né? Já tinha feito e o que Deus também estava fazendo na minha vida. E eu amo que ele traz a comparação com os céus. Se a gente for analisar o céu, né, gente,
Se a gente para pra pensar, tipo, hoje, no dia de hoje, esse vídeo tá belo dessa forma, porque eu tô aqui na frente da porta da minha varanda. O céu está azul, não tem quase nenhuma nuvem. Mas o céu, hoje de manhã aqui em São Paulo, estava completamente cinza e nublado. O que é muito comum, né, pra São Paulo, porque a gente sempre tem várias estações num dia só. Engraçado que aqui, assim, as estações sempre... As estações, não. O céu e o estado do céu que a gente enxerga, né? Porque o que eu enxergo aqui é um céu na superfície, assim, meio que é só o primeiro nível desse céu. Quando o céu tá nublado, o que eu consigo ver são as nuvens, mas a verdade é que depois dessas nuvens, o céu ainda continua. Em outro lugar do mundo, talvez essas nuvens não estejam presentes, mas o céu continua lá. O estado do céu que eu não consigo enxergar em sua totalidade, digamos assim, a realidade desse céu, ela vai muito além, ela não se resume a um céu que eu simplesmente consigo enxergar com os meus olhos. E por que eu tô falando isso? Porque a fidelidade de Deus, quando o salmista fala aqui que o Senhor firmou a sua fidelidade nos céus, o céu em sua realidade, ele não muda. O que a gente vê e enxerga com os nossos olhos humanos é o que pode mudar. Então, aqui hoje de manhã estava nublado, agora está ensolarado. Em um outro lugar do mundo pode estar chovendo. Mas isso não muda o fato que o céu, ele é estável. O céu em sua totalidade, ele é estável. Então a fidelidade de Deus, ela é estável, ela permanece. Assim como a palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele é imutável, que ele não muda, assim a sua fidelidade também. Ela é plena, ela é estável e ela não muda. E é aí que entra a questão da nossa fé. Porque, de fato, eu posso olhar, né, comparando a questão do céu com a nossa vida, talvez o céu que a gente enxerga nesse instante é um céu com nuvens. Talvez a circunstância atual da nossa vida seja uma circunstância que a gente gostaria que fosse diferente. Mas isso não muda o fato de que a fidelidade de Deus permanece, mesmo quando a nossa circunstância e o nosso desejo humano não seja sendo atendido naquele instante. O Senhor, ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. E até mesmo nas nossas dificuldades, Deus pode transformar tudo isso para que a gente cresça, para que a gente encontre nele a resposta, a fidelidade, a sabedoria, o aconchego, o amor, o abraço. E aí, outra passagem que eu quero ler que fala um pouco disso, né, assim, que é em Hebreus 11, que é onde Paulo fala sobre a questão da fé. E ele fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí ele continua, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, assim, toda palavra, quando nos fala sobre fé, ela sempre vai trazer uma fé que ela vai além daquilo que se vê, que se sente. Aí eu fico parando pra pensar, se a gente vive uma vida de relacionamento com Deus simplesmente baseado naquilo que a gente vê e sente, não é fé. Porque, não, na verdade, a palavra nos fala que fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Quando a gente pensa na fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus vai nos desafiar, essa visão e essa convicção da fidelidade de Deus vai nos desafiar, principalmente quando a gente não sente, né? A gente tá talvez passando por uma situação que a gente não sente de agradecer, não sente de enxergar a fidelidade de Deus, ou às vezes a gente não enxerga com os nossos olhos humanos, mas não significa que a fidelidade mudou ou ela deixou de existir. Ela simplesmente está lá, como o céu está aqui. Não importa o estado que eu o veja, não importa se o sol está tocando na minha janela ou não. Não importa se eu amanheci e tá nublado ou se está chovendo. O céu, ele permanece apesar dessa camada de coisas visíveis. E esse é o grande desafio, acho que, da nossa fé. E de forma prática, o que eu queria trazer com esse devocional é a importância da gente nos lembrar da fidelidade de Deus, apesar do que sentimos, apesar do que vemos. E isso vem, gente, como um exercício da nossa fé, através das nossas orações. Então talvez você esteja sem vontade de orar, talvez você não esteja enxergando a fidelidade de Deus no seu estado atual, ou sei lá, talvez você esteja num estado tão crítico que você não consegue nem se relembrar das histórias de fidelidades do que Deus já fez na sua vida no passado. E cabe a nós orarmos, mesmo não querendo, mesmo sem forças, e pedir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, que nos relembre de sua fidelidade. Relembre da mão graciosa de Deus, que temos muito mais do que realmente merecemos.
que por meio de Cristo Jesus, ele nos deu as bênçãos celestiais, né? Por meio de Cristo Jesus, Efésios fala isso, fomos adotados na família de Deus através de Jesus Cristo. E essa adoção e esse presentaço vem pela graça de Deus. E essa fidelidade do Senhor e essa graça é algo que não muda. Ele é imutável. Apesar do céu que eu enxergo, a fidelidade dele não muda. Assim como ele firmou a fidelidade dele nos céus. Que céus? O céu que eu enxergo? Não. O céu que é firme e estável. O céu que está para além das nuvens, para além do céu ensolarado. Assim é a sua fidelidade. E quando a gente pratica esse exercício, fica a tarefa de casa desse devocional. Talvez você abrir o seu bloco de notas do celular, você pegar um caderno, sei lá o que você vai usar. Talvez pegar o seu devocional, deixar um momento específico do seu devocional diário para exaltar a fidelidade de Deus, para relembrar a fidelidade de Deus. Como isso pode ser uma ferramenta preciosa para fortalecer a nossa fé, para que a gente não deixe que as circunstâncias do momento ou as nuvens visíveis do céu tire a gente a convicção de que Deus continua Deus continua fiel, Deus continua bom. E assim, voltando à história do começo que eu comentei sobre a gravidez, depois que eu fiz esse exercício, que o Senhor me deu esse puxãozinho de orelha maravilhoso, eu pude olhar para trás e relembrar tantos momentos de fidelidade, tantos momentos que Deus fez milagres, que aquilo me fez olhar para o futuro com olhos de esperança. A fidelidade de Deus que acontece no passado e também no presente nos faz olhar para o futuro com olhos de esperança, sabendo que o Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que fará. E Ele faz isso pela sua graça e eterno amor por nós, não porque merecemos, mas porque Ele é bom. E aí, assim, hoje estou grávida, né? Resumo da história, aquelas, né? Estou grávida de 6 meses, já a minha filha vai nascer, a Ana, cheia de graça, né? Que significa o seu nome. E ela, pra mim, é o sinônimo... Ai, eu vou chorar. Ela é sinônimo da fidelidade de Deus. Talvez a gente olhe pro futuro com esperança, mas também somos humanos e às vezes eu fico, meu Deus, como é que vai ser isso? 2 crianças, ministério, a vida que a gente vive na igreja, a igreja local, do nosso ministério, trabalho, tantas coisas. Como eu vou dar conta? E vem muito assim também uma calma ao mesmo tempo, sabendo que aquele Deus que nos presenteia com ela, né, é o Deus que confia em nós e o Deus que não vai nos deixar. Ele é responsável, sim. A gente pode errar, a gente pode ser irresponsável em tantas coisas na nossa vida, mas o Senhor, Ele não muda. Amém? Gente, obrigada por assistir esse pequeno devocional. Se você não tem história de fidelidade de Deus, essa é a palavra de Deus. Tantas histórias de pessoas ordinárias, mas que criam, né, num Deus extraordinário. Se alimente dessa palavra, que ela afirma, reafirma e nos relembra e relembra a fidelidade de Deus. Amém? Enfim, gente, um beijo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um beijo. Tchau.